Eclesiastes 3, vamos ler apenas o verso 1, que diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Feche seus olhos aí mais uma vez no seu lugar. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, por esses momentos preciosos na Tua presença. Eu oro para que nessa hora, Senhor, o Senhor tome a nossa mente, Espírito Santo, que a nossa mente seja cativa ao Senhor agora, para receber a Tua palavra, em nome de Jesus, ó Deus, que tudo aquilo que vem estar dominando a nossa mente, todo pensamento, Senhor, contrário, em nome de Jesus eu declaro que caia por terra nessa hora, Senhor, que os nossos corações sejam como um solo fértil, ó Pai, onde vai receber a Tua palavra e vai germinar e vai produzir frutos, ó Deus, em nome de Jesus, amém? Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eu tenho certeza que você já leu esse versículo, que você já ouviu muitas palavras também, usando esse texto de Eclesiastes. E uma coisa interessante nesse texto de Eclesiastes, capítulo 3, é que fica tão claro para nós a forma que Deus trabalha. Deus trabalha com ciclos e estações, né? Isso fica muito claro quando você discorre todo o texto de Eclesiastes, capítulo 3. E uma particularidade que você sabe, assim como eu, é que todo ciclo, ele tem começo, meio e fim. E um dos maiores desafios da nossa vida é discernir os tempos e as estações que nós estamos vivendo. Amém? E nós precisamos buscar um olhar mais profundo para a palavra de Deus, para nós termos compreensão da forma que Deus age, dos movimentos que Deus vai fazendo em cada ciclo e estação, que se fecha e que se inicia também. Para que a gente possa se apropriar dessas verdades realmente na nossa vida. Esse texto, no grego, ele ficaria assim, existem duas palavras que elas se diferem nesse texto. O português, ele é meio uma língua pobre, né? Mas no grego, esse texto que nós lemos ficaria assim: tudo tem o seu cronos determinado. E há um kairos para todo propósito. Isso quer dizer que existe um tempo cronológico dentro do qual nós vivemos. E dentro desse tempo cronológico que nós vivemos, existe um tempo oportuno para que se cumpra os planos e os propósitos de Deus na nossa vida. Então, falando dessas duas palavras gregas, né, que é usada aqui para descrever tempo, quando se fala de cronos, você olha aí no seu relógio, quem tem relógio aí, olha aí no seu relógio, você vê, o cronos é o tempo que se pode contar. É o tempo cronometrado, esse tempo que conta segundo, minutos, né, horas, dias, semanas, meses, enfim, é o tempo que contabiliza, é um tempo contábil, que se conta as estações. Esse é o cronos, isso está ligado ao tempo da nossa vida aqui na Terra. Agora, o kairos, que é a segunda palavra grega usada aqui para descrever tempo, ele já fala de um tempo oportuno, de um lugar apropriado, de uma oportunidade favorável. Apesar de Deus ser atemporal, porque Deus, ele não está debaixo do domínio do tempo, né? Ele governa acima do tempo. Essa palavra kairos, ela é usada para descrever o que seria o tempo de Deus na nossa vida. Amém? Então isso significa que é um tempo de oportunidade, é uma janela de oportunidade que invade o cronos, a nossa vida, a nossa história. Amém? Então essas duas palavras fiquem em mente. Cronos, tempo humano. Kairos, o tempo de Deus. Então é exatamente isso. Existe o tempo cronológico da nossa vida, da nossa existência, que começou lá no ventre da sua mãe. Lá quando o óvulo foi fecundado, nas primeiras batidas do nosso coração. Ali iniciou a nossa jornada, ali iniciou o cronos da nossa vida. E a Bíblia diz que todos os nossos dias, eles já foram determinados pelo Senhor. O cronos da nossa vida, ele já foi determinado pelo Senhor, quando nós ainda estávamos no ventre da nossa
mãe. E aí, dentro desse espaço de tempo, existe o Kairós de Deus, que é quando Deus invade a nossa história. É quando o Senhor, Ele vem, é a intervenção dEle na nossa vida, nos levando a um lugar onde os planos e o propósito dEle venha se cumprir em nós e através de nós. Amém? Então, dentro disso, nós vamos navegar um pouquinho nas Escrituras. Abre aí comigo no livro de Gênesis, no capítulo 12. A partir do versículo 1, diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação. E te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Queridos, desde o início da humanidade, quando você lê a palavra de Deus, você vê que de tempos em tempos, o Senhor, Ele visita a terra de forma pontual. Em todas as Escrituras, nós vemos esses momentos da manifestação do que eu acabei de dizer, que é o Kairós de Deus, a intervenção de Deus invadindo a história do homem. É o extraordinário de Deus invadindo a nossa vida, mudando a nossa agenda e nos levando a cumprir os planos dele em nós e através de nós. Pessoas improváveis, assim como foi Abraão, assim como foi com os grandes vultos da palavra de Deus. Eram homens improváveis, mulheres improváveis, como eu e você, que foram visitados pelo Kairós de Deus. E eu acho interessante que após o pecado do homem no Éden, a gente vê que Deus, Ele começa uma operação, que eu chamo de operação de resgate, para trazer o homem de volta à sua presença, para trazer a humanidade de volta àquele lugar que seria um eterno Kairós na presença dEle, desfrutando da presença dEle, desfrutando da vontade perfeita do Senhor. Só que agora, por causa do pecado do homem, esses momentos se tornou intervenções de Deus na nossa história, durante toda a jornada da palavra de Deus. Você pode identificar isso. É o Senhor trabalhando, manifestando o seu Kairós, para tentar alinhar o homem, alinhar o coração do homem, e trazer esse homem de volta à sua presença. E é assim, quando ele se manifesta a Abraão, porque a intenção do Senhor era o quê? Agora eu preciso levantar para mim esse povo que vai ser um povo separado, o meu povo. E ele começa ali a trabalhar isso nas gerações, e dá início aqui então com Abraão, onde ele chama Abraão a este lugar. Ele faz a Abraão essas promessas, ele faz um desafio a Abraão, porque junto com as promessas vem então um desafio de fé. E para Abraão adentrar neste lugar que Deus o chamou, ele precisava andar por fé, porque ele não sabia o caminho. Ele precisava ser norteado pelo Kairós de Deus. Se ele se apegasse nas condições da sua vida, se ele se apegasse no cronos da sua vida, ele não teria tido condições de alcançar e de cumprir o propósito de Deus, o chamado de Deus para ele. Se ele fosse olhar as circunstâncias, tudo teria dado errado. Porque, vamos combinar, quando Deus vem a Abraão, ele já era um homem velho. E Deus faz promessas para ele, que ele seria um pai de multidões, que a descendência dele seria numerosa. Se Abraão fosse olhar para as circunstâncias que dizia totalmente o contrário, ele não teria tido condições de alcançar e de cumprir o chamado de Deus para a vida dele. Mas ele precisou crer. Ele precisou ter fé para adentrar neste lugar, para adentrar o Kairós de Deus. E a Bíblia diz que ele creu contra a esperança. Por que contra a esperança? Porque humanamente falando, a proposta de Deus era impossível de se concretizar na vida dele. Então ele creu contra a esperança. E a primeira coisa que eu quero dizer para você é que para adentrar no Kairós de Deus, sempre se demandará um desafio de fé.
Quando Deus abre essa porta diante de Abraão, soava algo insano, algo impossível. Mas é exatamente o extraordinário de Deus, invadindo a incapacidade humana, tornando possível aquilo que é impossível, para que a vontade perfeita dele se cumpra em nós e através de nós. O Kairós de Deus, quando você olha por todas as escrituras, ele se manifesta em momentos que você olha, não, isso não será possível. É impossível que isso se aconteça. Então Deus vem, Deus invade a nossa história e Ele nos desafia a andarmos agora por fé. O que é a fé? Hebreus 11:1. É a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se pode ver. A fé é o meio pelo qual nós podemos acessar esse lugar em Deus, acessar o Kairós de Deus. Porque muitas vezes sim vai parecer impossível, muitas vezes sim vai parecer insano a proposta de Deus. Muitos não vão entender. Como você pode crer que Deus pode gerar de você mesmo depois da velhice? É um desafio de fé. Como que você pode crer que há um futuro para você? É um desafio de fé. Como que você pode crer na palavra que Deus liberou para você, que soa impossível? É um desafio de fé. Então a chave para acessar o Kairós de Deus é a fé. É quando nós entramos pela porta que Ele abriu e nós confiamos que Ele vai nos nortear durante todo o processo, que Ele vai nos guiar diante de cada desafio que a jornada se propôs diante de nós. É um processo desafiador. Houve momentos quando você lê a história de Abraão, que ele desanimou sim, por vezes o Senhor vem a ele e o reanima. Por vezes foi necessário o Senhor chamar ele: ei, sai aí da sua tenda, olha para cá, vem aqui. Vai ter momentos, queridos, que a nossa fé vai enfraquecer. Vai ter momentos que você vai olhar para aquilo que Deus te disse e você vai questionar: será que o Senhor, será que foi Deus? Quem nunca? Será que foi Deus que me chamou mesmo? Será que eu tomei a decisão certa? Será que essas promessas vão se cumprir mesmo na minha vida? Será que Deus vai me sustentar nesse processo? Irmãos, existem momentos que a gente entra nesse lugar onde a nossa fé começa a ser questionada. Será que foi Deus mesmo? E Abraão, ele teve muitos momentos assim como eu e você. Por várias vezes da nossa vida, eu tenho certeza que temos também, que enfrentamos esse momento. E quando Abraão estava na crise dele, tentando sincronizar a vida dele com o Cronos dele, não com o Kairós de Deus, ele começa a duvidar. É quando Deus vem a ele e o chama, e o faz: vem aqui meu filho, olha para o céu. Você está vendo essas estrelas? Você pode contar elas? Assim será a sua descendência. Ah, mas está muito distante, então olha para a areia da praia. Você pode contar elas? Assim será a sua descendência. Deus por vezes vem e reanima a fé daquele homem. Agora, queridos, todas as vezes que nós deixamos de sincronizar a nossa vida com o Kairós de Deus, nós começamos a sincronizar o nosso tempo, a nossa fé com o nosso tempo, vai falhar. Nós vamos fraquejar. Porque nós deixamos de andar por fé e passamos a andar por vista, passamos a andar por aquilo que está diante dos nossos olhos, e aí se torna impossível de nós acessarmos aquele lugar em Deus que Ele está propondo que a gente acesse. Porque eu começo a olhar para as circunstâncias ao meu redor, e aí é onde a nossa fé vacila. Porque a fé se move dentro do Kairós de Deus. Se você começar a ouvir o que as circunstâncias estão dizendo para você, o que o Cronos, o tempo da sua vida está dizendo para você, é quando você se deixa de mover em fé. É quando você começa a vacilar na sua fé. Por quê? Porque as circunstâncias, o Cronos da nossa vida vai dizer que está tarde demais. Ele vai dizer que não dá mais tempo, que nós não temos mais condições e nem forças para prosseguir, para cumprir o propósito, a palavra que o Senhor nos deu.
E nesse momento onde a nossa fé está fraca, nós somos tendenciosos a tomar decisões fora do tempo de Deus, que pode afetar toda a nossa jornada de vida. Quem é que nunca tomou uma decisão errada? No momento errado? Quem é que nunca se precipitou? E geralmente nesses momentos é quando a nossa fé está vacilante, sim ou não? Então, não se mova fora do Kairos de Deus. E aí em Gênesis 15, o Senhor vem a Abraão novamente. Lá está Abraão de novo, xoxo ali, enfraquecido. O Senhor vem a ele de novo e diz assim: olha, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobre modo grande. E Abraão responde a ele: Senhor, o que o Senhor vai me dar? O Senhor está dizendo que vai me dar uma descendência, que vai me dar uma descendência incontável como as estrelas do céu, mas eu ainda continuo sem filho. Os anos estão passando e nada acontece na minha vida, nada muda na minha vida. Cadê essa descendência? Cadê esse filho que o Senhor me prometeu? E o Senhor novamente reforça a fé de Abraão e diz para ele: você vai ter um filho que vai ser gerado de ti. Não vai ser o seu servo, como ele disse, eu só tenho o meu servo. Ele que vai ser o meu descendente, não, vai ser alguém que será gerado de ti. E você vai ver por várias vezes o Senhor vindo a Abraão, assim como outros homens da Bíblia, e reafirmando a palavra, e tentando alinhar o coração deles para que o propósito e o Kairos de Deus tenha condição de se manifestar e de se cumprir na vida desse homem. E aí você vê pouco tempo depois, Sara, esposa de Abraão, tentando ajudar a Deus. Sabe aqueles momentos que talvez você nunca passou por isso, foi só eu. Que você tenta dar uma ajudinha para Deus, para acelerar as coisas na sua vida, para que o propósito, as promessas de Deus se cumpram na sua vida. Pois é, foi o que Sara fez. Em Gênesis 16, 2, ela vai dizer: olha, já que o Senhor tem me impedido de ser mãe, já que o Senhor tem me impedido de gerar, então eu vou dar uma ajudinha para ele. Já que eu não posso ter filhos, o que ela fez? Ela pega a serva dela, uma serva egípcia, e ela então, através dessa serva, ela entrega essa serva a Abraão para que pudesse gerar através dela. Tentando acelerar o processo, tentando acelerar a promessa de Deus na vida deles. E ela faz isso atropelando os planos de Deus. E você vê que você vai caminhando, Ismael nasceu. E eu te pergunto, ele estava nos planos de Deus? Era essa a promessa de Deus para Abraão? Sim ou não, irmãos? Não. Mas eles não esperaram o Kairos de Deus. Eles não esperaram o tempo oportuno para que a promessa se cumprisse. E eles tentaram ajudar a Deus, como muitas vezes eu e você fazemos. Tomando caminhos que não são os caminhos que Ele está te dizendo para entrar. Fazendo escolhas que não são as escolhas que Ele está dizendo para você fazer. Aí eu quero te dizer que tudo aquilo que for gerado fora do Kairos de Deus vai competir com o propósito de Deus na sua vida. A prova está aí. Até hoje, os descendentes de Ismael e de Isaac se contendem. Não precisa nem ler a Bíblia, é só você ligar lá o seu jornal que você vai ver nos noticiários da TV. Sabe por que isso acontece hoje, isso que nós estamos vendo no Oriente Médio? Porque um dia alguém andou fora do Kairos de Deus. Isso afetou gerações. Isso afetou descendência. Então presta atenção nas escolhas que você faz, porque elas não afetam só a sua vida, elas vão afetar a sua posteridade, elas vão afetar a sua descendência. E está aí para a gente ver claramente. Agora Deus, Ele não deixa de cumprir a sua promessa a Abraão por causa de Ismael. Deus diz: olha, eu vou abençoar Ismael, porém, em Isaac será chamada a tua descendência. Você vai lidar com as consequências daquilo que você gerou fora da minha vontade, fora do propósito. Então, queridos, tudo aquilo que nós geramos fora do Kairos de Deus vai competir com o propósito de Deus para a sua vida. E o responsável por isso sou eu e você. Nós somos responsáveis
por tudo aquilo que a gente gera, por cada escolha, por cada decisão que a gente faz, fora do tempo, fora do kairós de Deus, nós somos responsáveis. Então pare de tentar ajudar a Deus. Ele não precisa da nossa ajuda. Somos nós que precisamos da ajuda dele. Pare de tentar interferir na ação de Deus. Pare de tentar atropelar os processos, porque, irmãos, vai dar ruim. E é para você, é para mim, é para nós. Quantas coisas na nossa vida que foram geradas fora do tempo de Deus, por causa da nossa pressa. Por causa da nossa falta de entendimento, de discernimento, de discernir aquilo que o Senhor está falando conosco. E deixa eu te dizer, muitas delas vão nos afetar pelo resto das nossas vidas, como nós estamos vendo aqui o exemplo que eu acabei de te dizer. Muitas delas vão afetar as nossas vidas, a nossa descendência vai ser afetada por ela. Talvez são coisas que você faz até em nome de Deus. Até para o reino de Deus, achando que está ajudando Deus. Irmãos, eu já fiz isso. Coisas que Deus não me mandou fazer. Ah, Senhor, mas eu fiz, mas eu não te pedi. Aí você sofre as consequências. Você vai chorar onde? No colo de quem? De Deus. Às vezes é para o reino. Às vezes você está ali em nome de Deus, mas Ele não te mandou fazer. Então não faça, porque aquilo que Deus promove, Ele sustenta. Mas aquilo que nós geramos, nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis por aquilo que nós geramos fora do tempo e da vontade de Deus. Porque muitas vezes na nossa vida, nós fazemos as escolhas erradas, nós andamos por caminhos errados, nós decidimos tomar as rédeas da nossa vida, sem discernir o que Deus está querendo fazer. E depois, quando dá tudo ruim, a gente volta e quer que Deus conserte. Então Deus sustenta aquilo que Ele promove, aquilo que eu e você geramos, nós vamos ter que arcar com as consequências. É assim que funciona. E é assim que a palavra de Deus nos mostra. E Deus deixa claro para Abraão: eu abençoo Ismael por sua causa, mas em Isaque será chamada a tua geração. Porque Deus, Ele é comprometido com aquilo que Ele diz, não com aquilo que eu faço. Ele é comprometido com a palavra dEle, não com aquilo que eu faço ou que eu acho que Ele deveria fazer na minha vida. Ele é comprometido com aquilo que Ele diz. Então cuidado, queridos. Cuidado com as escolhas que você faz tentando ajudar Deus. Não ande fora daquilo que Deus te falou. Não deixe as pressões e as circunstâncias contrárias que vêm contra você levar você a se mover deste lugar. Porque, irmãos, somos nós que ficamos no prejuízo. É você, sou eu que vamos sofrer as consequências de tudo aquilo que for gerado fora da vontade de Deus. Então se atente para isso. Terceira coisa, cuidado para não perder o tempo da visitação. Abraão, apesar de alguns percalços no caminho, a Bíblia nos diz que ele creu, ele obedeceu, e Deus cumpriu a palavra dele na vida de Abraão. Aos 100 anos de Abraão, 90 anos de Sara, nasce Isaque, porque Deus sustenta tudo que ele diz. Deixa eu te dizer, Deus não deve nada para ninguém. Se um dia Deus liberou uma palavra sobre a sua vida, se você está andando e sendo norteado pelo kairós dele, vai se cumprir na sua vida, porque ele sustenta a palavra dele. E foi exatamente isso que aconteceu. Isaque nasce, o primeiro de uma numerosa descendência. E aí então passa um tempo, Deus vem a Abraão. Em Gênesis 15, 13, Deus diz para ele assim: olha, é o seguinte, a sua descendência vai ficar escrava no Egito por 400 anos. Depois que se cumprir este tempo, e você já deve ter ouvido essa história, depois que se cumprir este tempo, eu vou intervir
E eu vou libertar esse povo com o braço forte, e eu vou punir a nação que os escravizou. Então o Senhor avisa a Abraão. E aí passam-se os anos, acontece exatamente isso, onde o povo fica no Egito como escravos, só que se estende um pouco mais, por 430 anos. Então o Senhor levanta Moisés, o libertador, e liberta o povo do Egito com sinais e prodígios, com mão forte e poderosa. Isso era novamente o Kairós de Deus se manifestando, invadindo a história do homem, tornando possível aquilo que parecia impossível. E é assim que Deus faz na nossa vida, para que a vontade dele se cumprisse. E aqui a gente já está lá no livro de Êxodo. E quando aquele povo, eles são arrancados ali do Egito, com todos esses sinais e maravilhas, eles se encontram ali agora diante do Mar Vermelho. Sabe, essa cena para mim é como se fosse Deus dizendo para eles, é a minha intervenção, isso aqui é uma porta que está tirando vocês aqui desse lugar de dor, de escravidão, e está introduzindo vocês agora em um novo tempo. Era o Kairós de Deus se manifestando novamente sobre a vida daquele povo, propondo um novo caminho, um novo tempo sobre eles. Agora, quando a gente lê a história, a gente vê tudo isso que Deus fez, com milagres, com intervenção poderosa, cumprindo a palavra dele cabalmente, como ele disse que faria. A gente vê esse povo sendo liberto, a gente vê todos os milagres, o mar se abrindo, Deus propondo para ele a intervenção, o Kairós de um novo tempo que os conduziria àquele lugar que Deus disse que os levaria, que era a terra que o Senhor havia prometido lá atrás a Abraão. Mas o que acontece, queridos? Não muito tempo depois deles saírem do Egito, de ver tudo aquilo acontecer, de ver o mar se abrir diante deles, não muito tempo depois, eles se perderam no deserto. E por que eles se perderam no deserto? Porque eles não discerniram o tempo da visitação de Deus. Eles não discerniram aquilo que Deus estava fazendo. Eles não compreenderam, a porta estava aberta diante deles, mas eles não entraram. Eles não entraram porque eles não discerniram. Eles não discerniram porque eles estavam presos no passado. A mentalidade deles estava lá no passado. Eles perderam o tempo da visitação de Deus, porque tentaram entrar no novo com a mentalidade velha. Tanto que eles queriam voltar para o Egito. E você sabe o que aconteceu? Eles passaram ali anos, 40 anos, rodeando o deserto. E não entraram na terra que o Senhor um dia havia prometido a eles. Somente a nova geração entrou na terra que o Senhor havia prometido. A velha geração que carregava a promessa morreu no deserto. E morreu porque não discerniu. Presta atenção nisso aqui. Morreu porque não discerniu o tempo da visitação de Deus. Morreu porque não rompeu com o velho a mentalidade velha, a mentalidade da escravidão. Eles não adentraram o novo de Deus, porque eles não discerniram o que Deus estava fazendo. E eles perderam o tempo da visitação, porque as suas mentes ainda estavam aprisionadas lá atrás. Então, que nós façamos como o apóstolo Paulo nos diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para aquelas que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo. Irmãos, nós precisamos entender a forma que Deus se move, os ciclos, quando eles se fecham, porque senão nós corremos risco de morrer sem viver a promessa de Deus, de morrer sem adentrar ao Kairós de Deus para a nossa vida. E isso é muito sério. Tem muita gente que fica preso em ciclos repetitivos, entra ano e sai ano, rodeando o mesmo lugar. Os gabinetes pastorais que o diga. Entra ano e sai ano, é a mesma história, é um déjà vu, é os mesmos problemas. Nem os problemas mudam. Irmãos, por que isso? Por que isso? Algo está errado.
Porque nós não estamos discernindo o que Deus está fazendo. E nós estamos perdendo o tempo da visitação de Deus na nossa vida. Tem pessoas que vivem paradas no tempo, elas não conseguem sair. E correm risco, sim, de morrer sem experimentar viver as promessas de Deus. Essa conversa de que quem tem promessa não morre é mentira. Morre sim, está os cadáveres, tudo lá no deserto para provar que morre. Morre, não acredita nisso não, porque senão você pode ser o próximo. Misericórdia, Jesus. Fala assim, eu não. Está amarrado, em nome de Jesus. Mas deixa eu te dizer, se nós não discernimos o que Deus está fazendo, se nós não discernimos o kairós de Deus, a porta que está se abrindo diante de nós, os movimentos de Deus, nós corremos riscos de morrer, sem viver as promessas de Deus para a nossa vida. E a prova está lá nos cadáveres daquela geração que está lá no deserto até hoje para provar isso para nós. Porque nós precisamos estar alinhados, nós precisamos dar condições para que o Senhor faça aquilo que Ele tem que fazer em nós e através de nós. Então a culpa não é de Deus, nós precisamos discernir o tempo. Sabe por quê? O kairós de Deus vem acompanhado de sinais. E geralmente é anunciado com antecedência, como a gente vê aqui nessa palavra. Deus disse a Abraão que daria a ele um filho. Deus disse a Abraão que daria a ele uma grande descendência. Tudo que o Senhor disse. Deus disse a Abraão que esse povo ficaria escravo no Egito por 400 anos. E que depois os libertaria, os levaria para a terra prometida. E tudo isso aconteceu dentro do tempo determinado, dentro do kairós de Deus. Eles tinham uma palavra, irmãos. Olha, vocês vão ficar escravos. Eu não estou aqui dizendo que foi fácil não, viu? Não estou dizendo que foi fácil, imagino que tenha sido terrível, mas presta atenção, Deus deu uma palavra para eles. E eu tenho certeza que aquilo era passado de geração em geração, porque era assim que eles passavam suas tradições e costumes. Então aquele povo já tinha ouvido essa palavra. O que aconteceu? Eles deixaram de crer. Porque eles deixaram de se mover em fé, eles deixaram de discernir o tempo. Eles deixaram de discernir o tempo, aquilo que Deus estava fazendo. Talvez isso também seja um dos motivos deles terem ficado mais tempo do que Deus disse. Porque Deus disse 400 anos, eles ficaram 430. Porque eles se perderam. Eles pararam no tempo. Eles não discerniram aquilo que Deus estava fazendo. Se você for sentenciado, que você vai ficar preso, você, boazinha, 400 anos não, porque você não vai chegar lá, 10 anos da sua vida. Você vai ficar preso, escravo, aprisionado. O que você vai fazer durante esse tempo, irmãos? Você vai contabilizar. Você vai ficar contando os dias, os segundos, sim ou não? Para que aquilo aconteça. Você vai ficar ansioso para que aquele dia onde você vai ser livre, chegue logo. Mas eles não discerniram o tempo. Eles se acomodaram. E porque eles não discerniram o tempo e os movimentos que Deus estavam fazendo, eles não puderam adentrar na terra da promessa, aquilo que o Senhor disse que entregaria na mão deles. Eles não se apossaram disso. Somente a nova geração que entendeu os movimentos de Deus, que discerniu o kairós de Deus, somente esses adentraram a terra da promessa. A gente precisa tomar muito cuidado para a gente não perder a visitação de Deus na nossa vida. Muito cuidado. Sabe por quê? Eu tenho certeza que assim como eu, você já recebeu palavras sobre a sua vida. Tenho certeza. Absoluta. Porque Deus te trouxe a essa vida com um propósito. Não foi à toa, não. Ele te trouxe a existência com um propósito que está ligado com um propósito muito maior. A gente precisa estar ligado com aquilo que Ele está fazendo. Com os movimentos de Deus, porque senão, as palavras que você recebeu, as palavras que eu recebi, se eu não der condição para Deus, Ele não vai fazer. E aí a gente fica rodeando o deserto da nossa vida, preso às circunstâncias e nada acontece, nada muda. E aí a gente quer culpar Deus, a gente quer culpar o outro, mas a culpa é nossa.
Porque a responsabilidade de discernir o tempo e aquilo que Deus está fazendo, ela é minha e ela é sua. E se nós não discernirmos, nós não vamos nos adentrar no Kairos de Deus. E depois não adianta chorar o leite derramado. Não adianta chorar o tempo perdido, porque tem coisa, irmãos, que é para o momento oportuno. Se eu não entender, vai passar. Tem visitação de Deus na nossa vida, que é para um tempo oportuno. Se você não entender, ela vai passar. E você não vai adentrar aquele lugar. E não é porque Deus não quis, Ele te condicionou aquilo. Ele te apresentou, Ele te colocou neste lugar. É porque nós não discernimos o que Deus está fazendo. Então a gente precisa tomar cuidado. Irmãos, Deus compartilhou com aquele povo a agenda dele, datou para eles, mas eles não discerniram o tempo. Você entende isso? Tinha data. Não era tipo um dia eu venho, um dia vai acontecer. Não, Deus datou. Tem jeito de ser mais claro do que isso? Tinha data marcada, eu vou ver. Se liga que eu estou vindo. Mas eles perderam o tempo da visitação de Deus. E essa não foi a única vez que isso aconteceu. Quase 2000 anos depois, 18 gerações depois, centenas de profecias anunciando o maior advento de todos os tempos. Anunciando o maior Kairos de todos os tempos. Todos os profetas profetizaram sobre ele. Alguns com clareza e riqueza de detalhes. Dizendo que o Salvador viria. Aquele que libertaria o seu povo de uma vez por todas. Aquele que é maior do que Moisés. O tão esperado Messias. O maior Kairos de todos os tempos, a maior intervenção de Deus na terra, também foi anunciado e foi precedido de sinais, e sinais claros, e riqueza de detalhes. Quando você vai para a palavra, irmãos, a palavra de Deus, ela é tremenda, ela é grandiosa, ela é maravilhosa, porque os profetas, eles davam detalhes da chegada do Messias. Miqueias 5:2, ele profetiza o nascimento e a cidade onde Jesus nasceria. Jeremias, em Jeremias 25:3, ele profetiza a descendência do Messias. Isaías foi o profeta que mais falou sobre a vinda do Messias, foi o profeta que mais falou sobre Jesus. Era muito claro. Quando você vai para o profeta Daniel, eu amo escatologia. As 70 semanas, irmãos, nas 70 semanas de Daniel, era muito claro, ela data a chegada do Messias. Data, você está entendendo? É datado. De acordo com dados históricos, Jesus entrou em Jerusalém no dia 6 de abril do ano 33 da era de Cristo, no domingo de Ramos, que está descrito em Mateus 21, verso 9. Onde ele foi aclamado pela multidão, hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor. Zacarias 9:9, ele descreve esse momento em que Jesus adentra as portas de Jerusalém, montado sobre um jumentinho. Irmãos, nenhum cego erraria o caminho. Nenhum cego erraria o caminho, porque tudo foi descrito, tudo foi falado, os sinais acompanharam tudo isso. Era para todos estarem ali atentos, como aqueles magos do Oriente. Eles discerniram. Por que eles discerniram? Eles estavam atentos, eles estavam seguindo a estrela. Não é aqui, nós estamos buscando, porque segundo as nossas contagens, o Messias vai nascer, e nós estamos seguindo uma estrela. Por quê, irmãos? Porque eles discerniram o que Deus estava fazendo na terra, e eles tiveram o privilégio de estar diante do Messias. Nenhum cego erraria o caminho, mas com tudo isso, eles, novamente, não discerniram o que Deus estava fazendo na terra. Novamente, eles perderam o tempo da visitação. E quem disse isso foi Jesus. Lucas 19:41. Jesus, quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia:
Ah, se conheceras por ti mesmo ainda hoje o que é devido à paz. Mas isto agora está oculto aos teus olhos, porque eles não viam. Eles não enxergavam o que Deus estava fazendo na terra. Deus estava visitando a terra, irmãos. Eles não enxergaram. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra. Por quê? Repete para mim aí. Por quê? Porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Irmãos, quem disse isso aqui foi Jesus para eles. Vocês não reconheceram a oportunidade da tua visitação, e por causa disso, aí ele descreve o juízo. Porque vocês não entenderam o que Deus está fazendo na terra. Vocês não discerniram o tempo da visitação. Você percebe como isso é sério? Jesus olha, aquele povo é o meu povo. É o povo que eu vim morrer por eles. Que eu vim dar a vida por eles. Mas eles me rejeitaram. E eles me rejeitaram porque eles não discerniram o que Deus está fazendo. Assim nós corremos o risco de rejeitar o Cristo, porque nós não estamos discernindo o que Ele está fazendo na terra e nas nossas vidas. Eles o rejeitaram. Mais uma vez, eles perderam o tempo da visitação de Deus. Percebe como isso é profundo? Agora, o mais lindo em meio a toda essa tragédia é que quando eles não discernem o tempo da visitação, aqui se cumpre a palavra que Deus entregou a Abraão lá no início. Quando Deus disse a Abraão assim: olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por quê? Porque quando eles rejeitam o Cristo, por causa da rejeição deles, se abriu um kairós para nós. Você pode dizer amém por isso, irmãos? Se abriu um kairós para nós, povo que não era povo dele. Mas nós fomos enxertados na videira. Nós fomos enxertados na videira, e o nome desse kairós se chama a graça de Deus, o favor imerecido de Deus que nos alcançou, que nos atraiu a este lugar, para que hoje nós tivéssemos condições de estarmos aqui, sentados nessas cadeiras, e tendo livre acesso e ousadia junto ao trono da graça de Deus. É isso que ele fez, ele abriu um kairós para nós. A graça dele se manifestou salvador agora, não somente a Israel, mas agora a todos os homens, se cumprindo a palavra que ele entregou para Abraão lá no início. E desse kairós nasceu a igreja de Jesus, a noiva do Cordeiro. Nós. Sabe o que é mais lindo nesse kairós? Que nenhum outro teve? É que ele vem representado por uma pessoa. Ele vem representado por uma pessoa. O Espírito do Deus vivo passou a morar dentro de nós. Irmãos, nós temos o que nenhuma outra geração teve. Nós temos o que Abraão não teve. Nós temos o que Moisés não teve. Nós somos privilegiados. Agora deixa eu te dizer uma coisa, que precisa trazer um senso de responsabilidade para nós. Porque se eles erraram o caminho, porque eles não discerniram os tempos, nós somos indesculpáveis. Porque nós temos o Espírito do Deus vivo morando dentro de nós. E a palavra nos diz que Ele é aquele que nos guiaria pelo caminho, que nos conduziria e que nos ensinaria toda a verdade. Isso traz responsabilidade para nós. Porque se eles erraram, irmãos, diante de tudo aquilo que eles viram, mas eles viram, nós temos o Cristo dentro de nós. Nós temos o Espírito de Deus dentro de nós. Então nós não temos desculpas para andar fora do kairós de Deus.
Nós não temos desculpas para andar fora da vontade de Deus. O que acontece muitas vezes é espelho daquilo que eles fizeram. Nós queremos tomar as próprias rédeas da nossa vida e fazer aquilo que a gente acha que a gente tem que fazer ou que a gente deve fazer, a despeito daquilo que Deus disse que faria. Mas hoje nós temos o Espírito Santo dentro de nós, que nos guia a toda a verdade e que vai nos levar a entender este lugar, a entender o que Deus está fazendo, o que Deus está movimentando na nossa vida particular e também na terra, porque todo kairos particular aponta para um kairos universal. É maior do que eu, é maior do que você, porque não é sobre nós, é sobre Ele. Mas Ele se manifesta a nós e Ele usa pessoas como nós, pessoas improváveis, para que então a vontade dEle seja estabelecida sobre a terra. Amém? Nós somos privilegiados. Agora ainda tem mais. Ainda tem mais, porque depois de tudo isso, Ele deixou claro para nós que Ele voltará para buscar a sua noiva. Não, irmãos. Ele deixou claro para nós que Ele voltará para buscar a sua noiva, irmãos. E da mesma maneira que Ele deixou os sinais lá atrás, Ele apontou o caminho, Ele descreveu tudo, da mesma forma Ele deixou para nós aqui os sinais que acompanhariam o kairos da sua vinda. Eu não vou ler para você, mas você pode ler lá na sua casa, porque você lê Bíblia, amém? Você pode ler Mateus 24, Lucas 21, 1 Timóteo, 2 Timóteo, carta de Pedro, lê Apocalipse, irmãos, lê Apocalipse, irmãos, não fica com medo não, lê, porque isso nos traz esperança. Esperança, porque Ele prometeu que Ele voltará para buscar a sua igreja, e Ele nos deu sinais. E deixa eu te dizer, eu tenho certeza que você, assim como eu, está vendo os sinais se cumprirem diante dos nossos olhos. Irmãos, é muito claro, é muito palpável o que Deus está fazendo, os movimentos de Deus sobre a terra é muito palpável. Só não vê quem não quer ver, só não enxerga quem não quer enxergar. Quem está despercebido daquilo que Deus está fazendo sobre a terra. Porque as profecias estão se cumprindo. E não pense você que não se cumprirá, porque Ele virá. Ele virá buscar a sua noiva, a sua igreja. Esse sim será, irmãos, o kairos dos kairos, porque nesse dia nós estaremos com Ele para sempre. Eu não sei você, mas eu anseio por esse dia. Eu anseio por esse dia. Porém, se nós não estivermos discernindo o que Deus está fazendo, os movimentos de Deus, assim como Israel não entrou na terra da promessa porque não discerniu o que Deus estava fazendo, nós corremos o risco de ficar fora desse kairos, irmãos. E esse kairos é um kairos que você não quer ficar fora dele, porque você não vai querer ficar aqui. Mas nós corremos o risco de não discernir. Mateus 25 nos conta, Jesus nos conta a parábola das 10 virgens. E Ele diz que 5 eram prudentes e 5 eram imprudentes, que as prudentes estavam, óbvio, preparadas com azeite nas suas botijas, e as imprudentes, elas não tinham azeite de reserva. E a Bíblia nos diz que todas adormeceram e à meia-noite ouviu-se um grito. Eis aí o noivo, saiu ao seu encontro. E todas se levantaram e começaram a se preparar. As prudentes estavam prontas, alinhadas, porque elas discerniram o tempo. Quando a gente lê essa parábola, a gente pensa que a questão toda gira em torno do azeite que faltou na botija. Porque não tinha o azeite na botija. Mas o ponto aqui não é esse. O ponto aqui é que elas não discerniram o tempo. E porque elas não discerniram o tempo, elas não estavam preparadas. Porque elas não discerniram o tempo, não tinha azeite de reserva na botija. Mas a questão toda gira em torno delas não terem discernido o tempo. E aí elas achou que dava tempo de se preparar. Só que quando elas voltaram,
as portas tinham se fechado. E Jesus disse: vigiai, porque não sabeis nem o dia, nem a hora. E como que a gente se prepara? Discernindo aquilo que Deus está fazendo. Porque se nós não discernirmos, nós vamos ficar fora. E você não quer ficar fora desse Kairos. Elas não estavam atentas aos sinais. Como muitos hoje não estão atentos aos sinais. Aquilo que Deus está fazendo. Aquilo que Deus está movimentando. Na nossa vida. E no mundo, irmãos, a gente precisa ter um olhar amplo. A gente às vezes está olhando só para cá, para o nosso umbigo. Abra os olhos. Abra os olhos. Discirna aquilo que Deus está fazendo. Discirna os sinais que estão diante de você, diante dos nossos olhos. Porque assim como toda palavra de Deus se cumpriu e tem se cumprido. E vai se cumprir. Agora, como que Ele vai nos encontrar? Preparados? Discernindo? Muitos vão se encontrar como aquelas 5 loucas. Porque não discerniram o tempo da visitação de Deus. E ficaram do lado de fora. Que esse não seja eu e nem seja você. Amém? Que o Senhor abra os nossos olhos e os nossos ouvidos. Para que nós possamos entender os movimentos dele sobre a terra. Aquilo que o Senhor está fazendo. Aquilo que Ele quer fazer em mim, em você, através de nós, para que o seu propósito se cumpra. Deus, o Kairos de Deus, Ele não depende de circunstância externa nenhuma, irmãos. Olha aqui para mim. Nenhuma. Não depende se o seu tempo passou, não depende da sua idade, não depende das suas condições, mas Ele depende de uma coisa, que eu e você estejamos prontos. Porque se nós não estivermos prontos, nós não vamos acessar esse lugar. Nós não vamos acessar esse lugar. Da mesma forma que tudo que Deus disse até agora, Ele cumpriu. Ele também cumprirá o Kairos da sua vida. E nós precisamos, irmãos, discernir o tempo de Deus. Nós precisamos discernir. Muitos estão dormindo, totalmente despercebidos. Mas a palavra nos diz: é hora de despertarmos do sono. É hora, irmãos, da gente discernir, da gente abrir os nossos olhos e estarmos atentos àquilo que Deus está fazendo. Tem muita gente, irmãos, muita gente que estão distraídos com essa terra. Totalmente distraídos, totalmente despreparados, porque estão achando que o Senhor vai tardar, como aquelas virgens achou. Vai demorar. Ainda dá tempo de eu fazer isso, ainda dá tempo de eu viver a minha vida, ainda dá tempo. Mas se nós não estivermos discernindo aquilo que o Senhor está fazendo, nós corremos o sério risco de ficar fora do Kairos de Deus e de não adentrarmos neste lugar.